Bem, vamos lá. Vamos começar falando um pouco do 5S, voltado para a logística. Primeiramente, eu me chamo Alisson. A ideia aqui é passar um pouco do conhecimento que eu tenho através do 5S, por ter trabalhado em várias indústrias de grande porte do mercado. E a ideia é falar um pouquinho do 5S dentro da logística. Bem, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho então sobre como funciona a logística. A logística, né, o 5S na logística. O 5S ele vem através de Kaoru Ishikawa, né? O Japão pós-guerra estava numa situação difícil e tendo que se reerguer. E Kaoru Ishikawa já é um visionário dentro da qualidade total, né? Já com princípios de para que conseguisse, né, atingir essa que reerguesse novamente o país, ele veio utilizando algumas ferramentas. Uma delas, né, que é o 5S, tão conhecido por nós aqui brasileiros também, apesar de eu trabalhar numa indústria japonesa, essa ferramenta é uma ferramenta totalmente já funcional dentro das indústrias. Então, ele veio com essa ferramenta com a ideia de recuperar o país. E hoje ela já está difundida em todas as empresas, a grande maioria já tem isso, não somente como uma ferramenta, e sim, ela já faz parte do comportamento das empresas hoje em dia. Eu vou falar um pouquinho então de cada uma para que vocês também entendam e consigam aferir o meu conhecimento e que a gente também possa depois, no finalzinho, fazer uma complementação sobre o assunto. Como se trata de uma linguagem japonesa, eu fiz uma pequena cola somente do nome né, de cada uma em japonês, mas para que fique fácil também, porque hoje, né, na verdade, nós usamos, né, o português aqui, então ela já ficou, né, com esse dialeto, né, japonês, mas a gente usa sim também no caso, na nossa linguagem. Bem, então vamos lá. Vamos falar o primeiro que é o seiri. O seiri nada mais é que é o senso de utilização. Então o que acontece? A utilização é aquilo que está no meu ambiente, aquilo que está na minha indústria, aquilo que está no meu consultório ou dentro de um hospital, é aquilo que eu preciso. Então a utilização é aquilo, nada mais é que aquilo que está ao meu entorno. Então, o que acontece? É feita uma avaliação dessas ferramentas e aquilo que eu preciso fica próximo a mim. Aquilo que não, eu retiro do ambiente. E aí faço o correto descarte desse material. E também a gente pensa também no caso da logística reversa. Né? Então, às vezes, o meu setor não está precisando desse motor, mas o outro setor está precisando. Então, às vezes, essa logística pode ser usada também dentre dentro do equipamento pode ir para um outro setor que possa alimentar uma outra empresa, né, do mesmo grupo, ou até uma outra empresa numa venda, coisas assim. Então, esse de utilização nada mais é que ver aquilo que eu preciso próximo a mim e aquilo que não retirar, para que fique mais fácil, visual, aquilo que eu realmente preciso. O segundo é o Seiton. O Seiton, depois que eu fiz o senso de utilização, eu faço o quê? O de ordenação. Então, depois que eu já limpei e tudo que está ali naquele ambiente, naquele consultório, dentro do mercado, as coisas que está organizada é o que eu preciso. Então, o que eu preciso, eles têm que ficar mais próximo a mim e muito identificado. Então, o que acontece? Essa identificação, ela é visual, ela é num armário, ela pode ser com nome, pintura. Geralmente, oficina mecânica utiliza aqueles quadros para devolver a chave. Né? Então, são coisas aqui de ordenação. Porque isso vai fazer um aumento de ganho de tempo. Né? Então, o que acontece? Eu vou conseguir saber aonde está a ferramenta, fica mais fácil para mim que usa aquela ferramenta diariamente, saber onde ela está. Claro que essa ferramenta depois identificada vai ficar de fácil acesso, ou seja, outra pessoa que vir me cobrir no posto de trabalho vai saber que está ali, porque está ordenado, está alinhado. O terceiro nada mais é que o seiso. O seiso nada mais é que a conservação disso tudo. Depois que eu coloquei aquilo que eu realmente preciso ordenadamente, eu venho com a conservação. A conservação nada mais é que você pegar e deixar tudo ali alinhado, tudo organizado e também limpo. Então, peguei o equipamento, identifiquei, depois que eu usei, eu limpo e guardo no mesmo lugar. Aquilo que está sujo, eu faço a limpeza e aí isso aí vai ficar organizado, deixando para uma outra que vai outra pessoa que vai me cobrir, sabendo que essa conservação tem que ser mantida. Agora, depois que falei esses três primeiros sensos, que na verdade ele se resulta através de ação, né? Esse daí não é uma ferramenta que ele só fica no falar, né? Essas três ferramentas, ela é ação, é comportamental, né? É uma coisa da pessoa, ela tem que fazer.
Então não tem outro jeito. E essas três são ações que nós temos que tomar no dia a dia para que o nosso ambiente fique fácil, de fácil, né, acesso às ferramentas e ao trabalho também. O próximo é o Seitso, né? Esse é um senso de saúde, né? Um senso de prevenção. Isso dentro da indústria é comportamental, né? Então o que acontece? A empresa ela tem algumas ferramentas voltadas à ergonomia, voltada a exames preventivos, voltado também a ginásticas laborais, né? É uma ferramenta que vai fechar, né, um cuidado sobre o colaborador. Isso acontece dentro de empresas, né? Mais empresas, mas hospital também tem essa preocupação através dos ASOS, né? As empresas também fazem exames semestrais, anuais, que fica acompanhando a questão também é, funcional do colaborador. E por último fica o Seitsuki. O Seitsuki ele é disciplinar, né? Então o que acontece? É uma disciplina. Depois que você colocou essas outras, esses outro S's, você ativou ele, você tem que ter o quê? Uma disciplina para que ele funcione. Porque você, depois que fez tudo isso, você não pode abandonar. Ou seja, isso é constante, ele fica cíclico, né? Então depois que você faz é, é, essas ferramentas em passo a passo, quando você chega na disciplina, você faz o check e volta novamente lá no início, fazendo novamente, porque você pode ter uma nova avaliação, ou uma outra pessoa, um colaborador, pode ter mudado alguma coisa, então você pode fazer esse novo check e novamente vir alinhando tudo novamente para que tudo fique dentro do 5S. É, vamos falar também um pouquinho agora sobre como funciona, né? Então, o que acontece? O 5S é uma das ferramentas que é usado hoje também dentro da indústria, voltado para a garantia da qualidade total e também voltado também para o Lean Manufacturing, que hoje é a produção limpa, né? Que muitos falam, né? E às vezes, vou colocar minha empresa como Lean, né? Então, é uma coisa comportamental e essa ferramenta ela está ali dentro. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer comprar, vou comprar né, para colocar na empresa. Não. O Lean Manufacturing ele é um juntado de todas as ferramentas, né? E o 5S tá dentro dela. Então, o que acontece? O 5S não é o principal, não é a principal ferramenta, mas ela é colaborativa para que se feche o ciclo do Lean, né? Para que consiga, através de ferramentas voltadas para controle de produção, produzir o que precisa na hora certa, correta, e o 5S entra nisso. Então, descartando o que precisa ser descartado, ordenando o que precisa ser ordenado, cuidando do colaborador. O 5S também é participativo nesse caso. É é uma ferramenta, como eu disse, não a principal, mas é de grande fundamento. Faz parte, né, do dia a dia. Apesar de ser algumas pessoas falarem que é uma ferramenta que envolve ação e envolve também a disciplina, ela é totalmente comportamental, porque tem pessoas que realmente precisam se adaptar, entender, ser treinado. E depois que ele entende, isso acaba se tornando rotineiro, não precisa mais você ficar cobrando, porque ele automaticamente vai a ignição sozinho. Muitas empresas às vezes fazem o treinamento da equipe e depois não precisa mais ficar treinando novamente, porque é automático, né? A gente, vamos colocar a empresa em 5S. Não, um papel no chão é lixo, né? Dentro do descarte correto. Um equipamento que está atrapalhando a minha passagem, também é retirado do local. Então, isso fica mais fácil a partir do momento que ele já está implementado, que a empresa já entendeu, né? Já faz parte do conceito da empresa. A empresa tem que aceitar isso de diretoria até o chão de fábrica, para que isso realmente funcione, para que a ferramenta faça as modificações necessárias e mantenha que esse processo funcione. E ela vai ser ali de grande valia. Eu acredito que o assunto ficaria horas falando sobre isso, mas eu acredito que sucintamente essa informação vai chegar, dar um entendimento a vocês, e qualquer outra dúvida que tiver, é só a gente depois conversar um pouco mais. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.